Olá, alunos do nono I. Tudo bem com vocês? Eu vou estar explicando para vocês as atividades que vocês vão ter que fazer entre os dias 21 de setembro até o dia 2 de outubro, tá? Se você não conseguir terminar até o dia 2, você me dá um toque, tá? Pode me dar um toque que eu dou mais um tempinho para vocês fazer. O importante é fazer, tá? Não deixe de fazer as atividades, enviar para mim, tá? Para poder vocês terem nota do terceiro bimestre. Tem muito aluno dessa sala que ficou sem nota no segundo bimestre, tá? E depois vai ter que correr atrás nas férias, quando voltar e também nas férias. Então não deixem de fazer para ter a nota do terceiro bimestre, para depois não ficar em janeiro tendo que fazer recuperação, tá bom? E perder as férias. Então a atividade que está lá no Drive é essa daí, ó, tá? Essa que está aqui, ó, certo? Então é essa daí. Então, na primeira página tem as orientações das atividades, o e-mail para vocês enviar a atividade, o meu e-mail, né? Mas se você não quiser enviar por e-mail, pode me enviar pelo WhatsApp no privado, sem problema nenhum, tá? E aí depois vem a atividade aqui, ó, tá? Que é uma atividade de distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, primeiro aqui, ó, vem o modelo. Como que vocês devem fazer? Um modelo explicativo aqui, ó, sobre ponto no plano cartesiano. E aí, ó, depois vem a atividade para vocês fazer. Diz assim: seguindo os exemplos, indique as coordenadas no plano cartesiano abaixo. Assista o vídeo. Então, se você tiver dificuldade, é só clicar nesse link azul que você vai ser redirecionado a um vídeo explicativo de como se faz a atividade, certo? Pergunta que não quer calar, que vocês sempre fazem. Precisa copiar? Não precisa copiar, tá? Essa atividade primeira não é da apostila. Não é da apostila, vocês vão ter que fazer no caderno. Não é para copiar, não é para desenhar. Vocês só vão fazer esse quadradinho aqui do canto direito, aqui, tá vendo? Ó? Esse quadradinho aqui, ó. Vocês vão fazer ele, ó. Esse quadradinho aqui, ó, no caderno. Indicando quais são os pontos no plano cartesiano, tá? Os pontos desse retângulo, dos vértices desse retângulo A, B, C, D, E e F, tá bom? Aí depois vem a atividade 2, olha lá. Atividade 2 vem uma explicação, certo? De como se faz, tudo direitinho. E depois vem assim, ó, resolva as questões abaixo, seguindo o exemplo acima. Então você vai olhar o exemplo acima, você vai ler o exemplo acima, não precisa copiar nada e vai fazer essa questão aqui, tá? Se você tiver lê o exemplo, continua com dificuldade, clica nesse link do lado aí, azul, ó, esse link aqui, ó, e aí você vai assistir um vídeo explicativo, certo? Terminou de assistir o vídeo, você vai fazer a questão A no caderno, não precisa copiar pergunta nenhuma, só a resposta. Encontre as coordenadas dos pontos A, B, C e D, seguindo o exemplo. Então você vai fazer a B, tá? E depois a C, certo? Tá aqui, ó, A, B e C, certo? Aí depois vai para 2.2, tá? Mesma coisa, não precisa copiar, não precisa desenhar, não precisa nada disso. Você vai ler, tá? E aí você vai indicar as medidas do terreno, né? Ele diz aqui: uma imobiliária recebeu a planta baixa de alguns terrenos em uma malha quadriculada, conforme a seguir, tá? Então você vai olhar aí, ó, e vai indicar lá. Por exemplo, aqui, ó, encontre as medidas dos lados de cada terreno. O perímetro, soma dos lados, e a área, total de quadradinhos dentro da figura, né? Devendo ser sempre representada ao quadrado. Ou seja, um exemplo, né? 7u ao quadrado. Então, o que é isso? Se você contar dos lados, assim, os lados da figura, que é o perímetro, deu 50 quadradinhos, então vocês colocam assim: perímetro 50U. Aí você conta dentro, os quadradinhos dentro da figura. Deu 10 quadradinhos. Lembrando que a área é ao quadrado. Então você vai contar, deu 10 quadradinhos, você coloca área 10U ao quadrado. Tá bom? Então vocês vão fazer lá a medida dos lados, e o perímetro e a área, certo? Tudo bem? Então vocês vão fazer aí. Aí depois vem sobre ponto médio, certo? Ponto médio, você vai ler aqui, ó, uma explicaçãozinha rápida que tem no início. Ponto médio já é uma atividade do caderno do aluno, da apostila, da página 70, que é a apostila volume 3, tá?
apostila volume 3, página 70, aqui, ó, eu abri ela, ó, tá? Então você vai fazer a atividade que couber na própria apostila. Se não couber, faça no caderno, só que lá no cabeçalho você indique atividade 1, questão 1.1, exemplo, né? Questão 1.2 da página tal. Então você indica lá e faz. Se não couber na apostila, tá? Eu acredito que deve caber sim, tá? Então aí, ó. Aí lá no Drive tem uma explicação primeiro, certo? Lá, ó. Tem um exemplo, ó. No Drive, certo? Aqui, ó. Tem um exemplo. Aí você olha o exemplo direitinho e faça, certo? Aí vai lá na página 70 da apostila e faça, certo? A atividade que ela está pedindo, que é a 1.1, essa logo no início aí, ó. Aí depois tem a atividade 2.3 da página 71. Então, ó, na página 70, a 1.2 não é para fazer, certo? Na página 71, a 2.1 não é para fazer, a 2.2 não é para fazer, você vai fazer a partir daqui, ó, da 2.3, tá vendo aqui, desse mapa aqui, ó, da 2.3, tá? Então você vai fazer aí. Você vai ler o exemplo lá no Drive, né, na folha do Drive e vai fazer, tá? Depois, voltando lá na atividade lá do... Tudo bem? Vocês vão fazer isso daí. Eu vou interromper o vídeo aqui, senão não vai caber, tá bom?